E vamos aprender a lição 12. Quando Deus se revela aos homens. Texto áureo. Então o Senhor respondeu a Jó, desde a tempestade. Verdade prática diz assim: mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Glórias a Deus. Vamos para a leitura em classe que está contida em Jó 38, de 1 a 4, 39, de 1 a 6, 40, 15 a 18 e mais o 24, e 41, de 1 a 3. Primeiro versículo, do capítulo 38. Depois disto o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: a sua cauda do céu, os nervos das suas coxas estão entretecidos. Seus ossos são como tubos de bronze e a sua ossada como barras de ferro. Podendo Miriam, porventura, castar a vista de seus olhos ou com laços lhe furar o nariz? Jó 41. Poderás pescar com o sol, o leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou um espinho tirarás a sua queixada. E o número 3, que é o último, diz: porventura multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará. Vamos pôr de pé, meus amados. Vamos fazer a oração. Vou passar para o nosso professor do dia, que é o presbítero irmão Ezequiel. Pai Celestial, louvamos a Ti nesta manhã, porque estamos juntos mais uma vez. Senhor, abençoa o que vamos aprender, abençoa o Teu servo que vai ensinar, ajuda todos que vieram nesta manhã, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Talvez tomar os vossos assentos. Não dá para distribuir as duas só para as irmãs, irmão Vânia. Desigualdade, Jesus. Ai, que maravilha, né? Que bom podemos estar nesta manhã mais uma vez, juntamente com os irmãos. Já queremos cumprimentar os nossos irmãos internautas, os nossos amigos, que sempre estão conosco nas nossas transmissões. Muitos dos nossos irmãos que não podem estar presentes, que gostariam, mas não podem, e por isso nós ainda continuamos a realizar esse trabalho das nossas transmissões, que eu desejo de coração que não pare, né? Que possamos prosseguir avante, quem sabe ampliando esse trabalho, que é um desejo nosso também. Então,
Deus abençoe a você que está conosco nesta manhã também aí, para ouvir a nossa escola bíblica dominical, nesta manhã do dia 20 de dezembro, há 5 dias aí para a comemoração do Natal e há pouco mais de 11 dias aí para a entrada do ano novo de 2021. Desde já, eu desejo agradecer aqui ao pastor Edson, primeiramente a Deus, por nos conceder o privilégio de podermos estar aqui, nos dar a honra. Na pessoa do pastor Edson, agradecer também por poder nos conceder a oportunidade de ministrar para os irmãos, né? Sabemos da responsabilidade, mas também sabemos que ele tem confiado isso a nós também. Não podemos deixar de agradecer, claro, o irmão Vânio, que também nos achou aí escondido entre muitos e nos propôs para estarmos ministrando para os irmãos. E eu louvo a Deus, porque se tem algo que eu gosto é a escola bíblica dominical, e a gente tem se aplicado naquilo que a gente pode estar estudando, né, irmão? A gente sabe que não é fácil, e todos os irmãos que ministram aqui, eles têm que buscar fontes, buscar de Deus, e tem dias que a gente chega aqui meio que vazio, né? Acha que não sabe nada, e como a gente não sabe, mas chega aqui, Deus revela algumas coisas para nós dentro da palavra. Isso é muito gratificante. Então, obrigado, meu Vânio, Deus te abençoe, tá, por esse lindo trabalho. Um ano difícil, né? O ano de 2020 para nós é um ano que marca a nossa história. Querendo ou não, a gente vai carregar até a sepultura ou até o arrebatamento da igreja o ano de 2020 dentro de nós, como um ano em que parece que tudo deu errado, nada deu certo. Mas, como diz um amigo pastor lá de Foz do Iguaçu, Deus, ele faz do negativo positivo, né? Para mostrar para nós que Ele é quem está no controle de tudo. Então, se a gente acha que deu tudo errado, saiba que para Deus está tudo dando certo. Nada dá errado para Deus, porque Ele tem o controle, Ele tem o domínio. Então a gente não tem que ficar resmungando, né? Encostado no muro esperando o muro cair. Tá? Vamos passar por cima do muro e vamos continuar na nossa jornada. Tá? Então, foi um ano bem tribuloso, mas nós estamos aqui, vencendo em nome de Jesus. E vamos continuar, né? Então tá. Muito bom rever nosso amigo Eloy. Deus te abençoe. Tem sido fácil, né? Mas Deus é contigo também, tá? Fica tranquilo. É assim mesmo, às vezes é chorando e gemendo. Lição de número 12, que nos fala assim, quando Deus se revela ao homem, estudando ainda o livro de Jó, e acho que de todas as lições deste ano, acho que o livro de Jó foi o que eu menos tive a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Trabalhando bastante, viajei, isso aí acarreta mais serviço, visita e tal, mas mesmo quando a gente não está aqui, a gente está acompanhando as transmissões. Por isso que eu digo, é um trabalho super importante, porque ainda que a gente não possa estar, a gente está acompanhando e vendo as ministrações aí dos irmãos, né? E aí a gente não perde o foco também da nossa lição. Diz-nos assim a introdução então. Nesta lição vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Este episódio marca o ápice, ou seja, aponta o cume, né? O momento do topo do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo desse estudo veremos que as respostas de Deus não são precisas segundo a objetividade que os humanos esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem de fato age com justiça no mundo, né? Então, há um momento na vida da gente em que Deus simplesmente fica em silêncio. Ele simplesmente não fala com a gente, né? Ele não se ausenta das nossas vidas. Deus sempre vai estar presente. Mas há aquele momento em que o silêncio de Deus, ele é importante para as nossas vidas. Porque nós somos movidos por fé.
E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é impossível sem a fé nos aproximarmos de Deus. É importante que nós tenhamos fé nesse relacionamento de Deus para com o homem, porque Deus criou o homem para um relacionamento. Então, nesse período em que Deus ele se encontra em silêncio, é que Ele quer fazer com que isso que está dentro do ser humano, que é o despontamento da fé, o despertamento da fé, venha sobressair, venha deixar de simplesmente estar escrito, mas venha estar dentro da ação. Eu creio, eu tenho fé, eu sei que eu posso alcançar. Mas para que isso aconteça, é preciso que esse silêncio de Deus aconteça nas nossas vidas. Por quê? Porque quando Deus está falando com a gente está naquela de que de fato Deus está falando com a gente, Deus está agindo. Mas é quando Deus está em silêncio, que Deus não está agindo agora, é que de fato nós somos provados. E quando nós somos provados é porque Ele também tem o desejo de nos aprovar na nossa prova, na nossa luta. Então, nesse momento em que Ele está em silêncio, que Ele quer de fato ver onde é que está a nossa fé. Porque fé naquilo que vemos é fácil. O mais difícil é fé naquilo que não vemos. E aí a Bíblia vai dizer que fé é o princípio daquilo que a gente não vê. Certo? Então, Deus ele está esperando isso. E nesse capítulo de número 38 do livro de Jó, que vai nos tratar a lição nesta manhã, é justamente nesse ponto em que Deus ele rompe o silêncio. Depois de um longo período de prova, depois de um longo período onde Jó lamentou, até mesmo o dia em que ele nasceu, desejou para que fosse apagado da história. É nesse capítulo de número 38 em diante que Deus torna outra vez a se manifestar para o seu servo Jó. Então, meus irmãos, vou usar aqui a pessoa do irmão Eloy nesta manhã. Nessa prova, Deus está contigo nessa prova. E haverá um momento em que Deus há de se manifestar. Mas é importante que nesse momento de prova a gente não venha desfalecer, porque é justamente aí o problema. Que quando a luta chega, parece que às vezes, em vez de a gente crescer para cima da luta, a gente faz o quê? A gente diminui e deixa a luta maior, né? Então a gente tem que sempre mostrar para a nossa luta, que é grande, que o nosso Deus é muito maior do que essa luta e que Ele há de nos fazer transpor esta barreira que estamos enfrentando. Então Jó, agora ele tem esse ápice, ou seja, o ponto maior da história dele, né? Porque ele sempre teve tudo, sempre foi um homem abastado de muitas coisas, né? E não teve nenhum motivo para murmurar enquanto estava na sua bonança. Mas basta ver a prova para a gente começar a achar que Deus nos esqueceu, Deus nos abandonou. Deus, Ele não nos abandona, irmãos, tá? Eu digo sempre, é mais fácil a gente abandonar a Deus do que Deus nos abandonar. Deus jamais Ele nos abandona. Os seus servos estão sempre cuidados por Ele, tá? Então vamos aprender também no silêncio de Deus. Quando Deus está em silêncio, é porque agora Ele também precisa e quer ouvir os seus filhos. A gente fala muito, verdade. A gente ora muitas vezes, fala muitas coisas e não deixa Deus falar. E quando Deus não quer falar, a gente também acha que Ele já não fala mais com a gente, né? Então vamos nos colocar nessa posição, tá? Então Deus Ele nos criou para um relacionamento. Dois tipos de relacionamento. Um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal. O relacionamento vertical é eu e você com Ele. Esse é o relacionamento. O homem e Deus, só o céu. No relacionamento horizontal é nós aqui na terra. Eu me relacionar bem com as pessoas aqui na terra. Esse é o nosso relacionamento. E principalmente com os nossos irmãos, né? Precisamos sempre viver na comunhão, um bom relacionamento. Tá? Então Ele fez isso para isso. Tá? Deus nos fez assim. Quando Deus criou Adão, né? A Bíblia diz que Deus Ele vinha no virar da tarde conversar com Adão, porque havia essa necessidade.
Ele não criou o homem para ficar lá no Éden conversando com os animais, até porque os animais não falam, né? Mas aí Deus vinha falar com o homem, ver como é que estava a sua criação, ver tudo que ele tinha feito. Havia um relacionamento próximo, né, de Deus com Adão. Então ele fez, Deus nos criou para isso. É por isso que a oração, né, é a porta, o caminho em que nos leva a ter um relacionamento com Deus. É através do quê? Do nosso diálogo. É o que a gente não pode esquecer, que a oração ela tem que ser um diálogo e não algo superficial, só de repetições, mas um diálogo. A gente tem que conversar com Deus como se estivesse conversando com um amigo, chamar Deus para sentar do nosso lado e conversarmos de fato com Ele, certo, meus irmãos? O ponto número 1 diz a revelação de Deus, de um Deus pessoal, o Deus que tem voz. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, tá? Quando nós olhamos para o primeiro e para o segundo capítulo do livro de Jó, nós vemos Deus falando. Quando que Deus está falando? Quando Ele está numa reunião nas religiões celestiais, junto com os anjos, seus filhos ali, e de repente apareceu Satanás, e ele perguntou a Satanás: de onde vens? Então Deus ele está dialogando no capítulo de número 1 e no capítulo de número 2 a mesma coisa, tá? Deus ele falou no começo, mas ele não falou com o Jó ali, ele estava falando nas regiões celestiais em uma reunião que ele estava acontecendo, tá? Assim, até o capítulo de número 38, então, vamos ler o capítulo, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo número 38, houve muitas falas sobre Deus, certo? Jó falou, a sua mulher falou, os seus amigos também falaram, tá? Todavia, Deus não falou durante todo esse período. Ele estava o tempo todo presente, tá? Mas sem dizer nada a Jó. Então Deus ele estava presente, vendo toda a situação, ouvindo tudo que se falava a respeito dele. A mulher de Jó disse: olha Jó, até quando você vai ficar nessa prova, nessa sua luta? Olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Veja que ela estava falando de Deus. Jó fala também, né? Assim Deus esquecesse, apagasse a minha história. Muita gente fala sobre Deus e Deus está em silêncio. Deus só está escutando, tá? Então ele estava o tempo todo presente. Deus está presente, irmãos. Mas aonde Deus está presente? Ele está presente dentro de mim. Deus está presente dentro de cada um dos irmãos aqui nesta manhã, né? Nós acreditamos assim, até que bradou o silêncio, quebrou o silêncio. Depois disso o Senhor respondeu Jó em um redemoinho, tá? Então, fechando aqui, né, que o Deus que nós servimos tem olhos e vê. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando os seus fiéis. Vê ou não vê? Deus ele olha para dentro do coração do homem. Ele falou para Samuel: Samuel, tu vê o exterior, mas eu vejo o interior. Olhos para ver. Os seus olhos são como chamas de fogo, irmão. Não há nada que possa se ocultar aos olhos de Deus. Nosso Deus é um Deus que ele tem mãos e ele pega. Eu te sustento com a minha destra. Eu tenho a sua vida na palma da minha mão. Olha que coisa tremenda. Deus é um Deus vivo, é um ser vivo, e ele se movimenta através da minha e da sua vida. Deus ele está nas árvores, está nos pássaros, sim está, mas ele se movimenta através da minha e da sua vida nesta manhã. Então Deus ele fala, assim diz o Senhor. Era o que os profetas usavam, era a boca de Deus falando, tá? Então Deus ele fala através da minha e da sua boca. Quando ele quer falar, ele fala mesmo, irmãos. Quando nós proferimos a sua palavra, é Deus falando. Não sou eu falando, é a palavra dele na minha boca sendo produzida para aqueles que precisam ouvir, tá? Deus ele tem ouvidos para ouvir.
Os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir a nossa oração. Assim disse o profeta Isaías. Então Deus, ele escuta tudo. Tanto escuta que nós estamos aqui, muitas vezes orando, todo mundo orando ao mesmo tempo. E Deus, ele é tão tremendo que ele consegue discernir a voz de cada um de nós quando estamos orando. Ele sabe cada pedido que nós fazemos, ainda que estejamos todos fazendo ao mesmo tempo. Ele disse: olha, Maria fez, o João fez, o José fez. Ele sabe, ele ouve e sabe discernir a voz de cada um dos teus filhos. Então Deus, ele é vivo e ele se movimenta através das nossas vidas, enquanto há outros deuses que é justamente o oposto. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não pegam, tem nariz, mas não chegam, tem pés, mas não andam. E quantas pessoas ainda continuam correndo atrás desses deuses que tem tudo isso, mas são deuses mortos. Então nós servimos um Deus vivo, não podemos nos esquecer disso. Então do capítulo número 2 até o 37, o Senhor, ele ficou em silêncio, certo? Muito bem. A poderosa manifestação de Deus, a cena sem dúvida é impactante, parecida com a pesca milagrosa descrita em Lucas, no capítulo de número 5, do 1 ao 11, quando Pedro, Tiago e João chegaram do mar e estavam a lavar as redes. E de repente uma grande multidão estava ali cercando Jesus, e ele viu os barquinhos, entrou num barco daquele e disse: olha, se afaste um pouco da margem. E lá Jesus começou a pregar, porque ele usava a força do vento para propagar a sua voz. Depois de feito tudo isso, dele pregar a sua palavra, ele disse: olha, vamos ao alto mar. Pedro, chegando em alto mar com Jesus, ele disse: olha, lance a rede. E aí Pedro, pescador velho, disse: Senhor, nós pescamos a noite toda, nós não pegamos nada, mas assim, olha, sobre a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Então aconteceu algo extraordinário para Pedro naquele momento, porque depois de pescarem a noite toda, eles passavam a noite pescando, não pescavam durante o dia. Eles haviam pescado a noite toda e não pegaram nada. Agora durante o dia Jesus falou: olha, lança a rede. E quando eles lançaram a rede, eles trouxeram tantos peixes, mas tantos peixes, que precisaram de ajuda. O que Pedro sentiu? Ele sentiu um grande temor, porque ele reconhecera naquele momento que algo sobrenatural estava acontecendo. Sobre a palavra do mestre, eles conseguiram pegar muitos e muitos peixes que as redes estavam se rasgando. Pedro reconheceu naquele momento que ele não era nada, que ele não era ninguém. Tanto é que ele se humilha aos pés de Jesus: Senhor, se aparta de mim, porque eu sou pecador. Jó vai ter uma visão semelhante a essa, quando Deus agora se manifesta para ele num redemoinho. E ele, nesse momento, ele tem um espanto, ele se apavora, porque ele falara muito de Deus, ele teve muitas coisas de Deus, mas ele ainda não tinha ouvido de fato a voz de Deus. Ele não tinha visto uma manifestação de Deus como havia de acontecer naquele momento com ele. Veja que agora Deus se manifesta para ele, é uma revelação de Deus. Então, o que eu aprendo aqui? É que Deus, ele fala como quer, ele usa quem ele quer e se manifesta quando ele quer. Não é quando eu quero que é uma manifestação de Deus, não é quem eu quero que Deus vai usar, mas é quando ele quer, aonde ele quer e quem ele quiser. Então Deus se manifesta através da mula de Balaão, mostra para Balaão que ele estava fazendo era errado. Deus usa um peixe para que Jonas voltasse a fazer aquilo que era o desígnio de Deus, que era pregar em Nínive.
e não estás. São provas de que Deus ele está em toda parte. Deus é um Deus onipresente, irmãos. Ele está em todo lugar. Aí me veio agora, né, que às vezes a gente está aqui dentro e diz, é porque Deus está aqui. Deus ele vem quando eu venho. Se nós não viermos aqui, o que Deus vai ficar fazendo aqui dentro? Qual seria o objetivo? Né? Então, quando nós chegamos aqui, a presença de Deus, ela vem nos acompanhando. E a gente não pode esquecer disso, porque se Ele está presente, a glória e a honra é para Ele, o culto é para Ele. Amém, meus queridos? Hã? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos. 2 ou 3 reunidos, Ele está no meio. Né? Então, o Senhor, né? Quando Simão Pedro, então, após seguir as orientações de Jesus, pegou grande quantidade de peixe, ele reconheceu, ele exclamou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. O que nos falta muitas vezes no nosso mundo é reconhecermos, né, que nós somos pecadores, e muitos já não reconhecem mais que são pecadores, sabiam? Tem muita gente dizendo que eu faço não é pecado, não faço nada e tal, né? Não, na verdade não, a Bíblia diz que todos, ele não diz, o fulano, não, todos pecaram, e porque nós pecamos, né, estávamos destituídos da glória de Deus. E o que nos traz outra vez para a glória de Deus? A presença de Jesus nas nossas vidas. Se nós não temos a presença de Jesus nas nossas vidas, nós não podemos outra vez estarmos na presença de Deus. A majestade divina impactou a Pedro naquele momento. Então não foi diferente com Jó. Ele ouviu uma voz que tanto ansiava por ouvir. Então veja que ele ansiava por isso, tá? Durante a história do livro dele ali, do capítulo de número 2 até o capítulo número 37, Jó ele queria muito ouvir Deus falar com ele. Quem é que não deseja, né, irmãos, ouvir Deus, de fato, Deus falando conosco? Ainda que quando nós estamos ouvindo a palavra dele, nós estamos ouvindo ele falar conosco. Mas há aquele anseio lá dentro de nós, de que de fato nós queremos ouvir a voz do Mestre. O que não dizer de Moisés, um grande homem de Deus, que Deus usou para fazer tantos milagres, tantas maravilhas, usou Moisés para tirar o povo do Egito, mas chegou um momento que ele não queria só isso, ele não queria só ver as operações de Deus, mas ele também queria ver o próprio Deus. Nós também desejamos e precisamos continuar desejando ver a face do nosso Mestre. E nós sabemos que esse dia há de acontecer, mas nós precisamos continuar desejando, porque quando a gente deseja ver alguém, a gente fica buscando um meio de poder ver. Está hospitalizado, a gente dá um jeito, acha um dia, um horário, a gente vai ver. O parente está longe, a gente guarda o dinheiro, marca as férias para ir lá ver. Da mesma forma, nós que estamos almejando e queremos ver Deus, nós também devemos estar sempre buscando o caminho e o tempo certo, né? Porque há de acontecer, irmãos, de nós vermos a face do nosso Mestre querido. Aleluia, né? Então, o Altíssimo aqui, ele se revela pessoalmente, né? Deus usou a teofania, né? Que é a manifestação dele através de algo. Então ele usou isso aqui, tá? E este falava-lhe no meio de um redemoinho. Lembra de Moisés? E aqui nos cita Êxodo 19, quando Moisés está lá no monte cuidando do rebanho do seu sogro, e de repente ele vê que uma sarça ardia em chamas, mas não se consumia. Era Deus se manifestando para ele, tanto é que ele se virou e disse assim: não, isso é uma visão, isso é uma miragem, eu vou me virar e quando eu voltar não vai estar mais acontecendo isso. E quando ele se vira, ele ouve uma voz: Moisés. E aí então ele pôde entender que não era só uma visão, mas que era uma representação do Altíssimo naquele momento. E Deus continua falando para ele: Moisés, tira os pés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é um lugar santo.
Meus irmãos, aprendamos isso. Se temos a presença de Deus, Deus está conosco. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós devemos entender que Deus está pisando também. E se Deus está pisando, a gente não pode entrar em qualquer lugar. A gente não pode ir a todos os lugares levando a presença de Deus de qualquer maneira. Devemos atentar para onde nós estamos conduzindo a presença do nosso Deus. Há momentos em que Deus pode nos usar para irmos a lugares estranhos, mas é Deus nos usando. É diferente. Mas não é eu querendo, é Deus nos usando. Tá? Muito bem, vamos lá. Isso mostra que Deus não é um ser impessoal, tá? Ele é pessoal. Porque se fosse impessoal, Ele não trataria com todos, Ele trataria somente com alguns. E aí todo mundo teria que ter uma agenda com Deus. Hoje eu quero falar com Deus, marca na agenda o horário. Não, nosso Deus, Ele é um Deus pessoal. Ele é um ser que se revela e fala com o homem. O maior desejo de Deus é se revelar para o homem, é falar com o homem, né? Nós só perdemos essa promessa, vamos colocar assim, de Deus para as nossas vidas por causa do pecado. E a gente não consegue mais trazer isso de volta. Tá? Porque ainda que nós hoje aceitamos a Cristo como o nosso Salvador, os nossos pecados são perdoados, aqui nas regiões celestiais, tá? Existem barreiras, tá? Existem barreiras, e aí Deus ele se manifesta, Ele usa os seus filhos, as suas filhas, os seus profetas para estar falando com Jó. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvir. Então, foi tão grande o impacto daquele homem que sempre falou de Deus e nunca tinha ouvido o próprio Deus, que quando ele teve essa oportunidade, a sua vida foi transformada. Assim somos nós, né? A gente estava lá fora, jogado, mendigando as coisas do mundo, e aí quando tivemos um contato com Deus, a nossa vida foi transformada. Houve uma conversão das nossas vidas, tá? Então, a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a vida do homem. O que era sujo passa a ser limpo. O que era imundo passa a ser puro pelo poder da palavra de Deus. E Jesus disse uma vez aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela minha palavra. Então, vamos cuidar, né, para que essa palavra continue a fazer limpeza todos os dias da nossa vida. O Deus que está presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Entre o capítulo de número 3 e 37, aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional, exposta pelos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Não. Na nossa teologia, o Deus que existe está presente, junto dos homens, não está longe dos homens. Deus ele está tão perto, irmãos. É uma pena que a gente não consiga ver. A gente precisa usar os olhos da fé para ver. Dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, o nome que identificava Deus como forte e poderoso. Deus é forte e Ele é poderoso de fato, tá? Mas distante e indiferente. Deus está perto e Ele não é indiferente, Ele é igual, tá? Igual na forma como Ele nos criou. Lembra lá em Gênesis? E Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Então é semelhante, tá? Não é que é igual. E Deus ele não é indiferente. Ele não é indiferente. Ele é diferente. Diferente no que? Ele é Deus, eterno. E nós, seres humanos mortais. Essa é a diferença. Não somos Deus, somos seres humanos. Nosso Deus é Deus eterno. Ele existe e subsiste a todas as coisas. E foi Ele que nos criou, tá? Esta visão tradicional de Deus acabou por exaltar
a sua soberania. Ele é soberano. Tá? O Deus Todo-Poderoso, Ele é soberano. Tá? Mas diminuir a sua compaixão, não. Isso não tirou a compaixão de Deus. Muito pelo contrário, engrandeceu a compaixão de Deus. Tá? Por ser tão poderoso, Ele se compadece de nós. Porque no poder dele, bastaria Ele simplesmente respirar e a gente sumiria. Bastaria levantar do dedo dele e a gente estaria aniquilado. Mas aconteceu justamente o contrário. No poder dele, na soberania dele, ele olhou para o homem. E quando nós já não tínhamos mais esperança, nenhuma condição, manifesta-se o Filho dele, para que nós continuássemos a ter uma esperança de salvação. Tá? Então, não diminuiu, muito pelo contrário, aumentou a compaixão dele, aumentou, esse amor dele transbordou pela sua criatura. Tá? Porque nenhum criador deseja perder o seu objeto ou a sua criação, né? Vamos colocar exemplos aqui bem irrisórios assim. Muitas vezes a gente cria os animaizinhos tão bonitinhos, um pintinho vinha um galizezinho daqui a pouco vinha um galo, e daqui a pouco ele tem que ir para a panela. Que dá uma tristeza no coração. Tem gente que não mata de jeito nenhum, fica guardado lá, porque é a criação. Deus, Ele nos fez, irmão, Ele nos criou, Ele nos formou, é diferente. Ele nos fez criaturas vivas, seres pensantes, respirando o ar que Ele colocou para nós. Quanto maior compaixão não teria Deus por nós, né? Então, aumentou. E a sua misericórdia, ele diz que diminuiu a misericórdia de Deus. Se aumentou a paixão, com certeza a misericórdia de Deus ela foi estendida. Ela se estende tanto que as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos por este mundo. E ela se renova a cada manhã nas nossas vidas. Isso é misericórdia. É saber que hoje eu poderia morrer, mas amanhã quando eu acordo eu vejo a misericórdia sendo renovada, que pode ser que eu morra amanhã, mas hoje não. Isso é a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Ela transbordou. Nesse contexto, Jó clama por encontrar a Deus, chegar ao seu trono. Essa era o grande, né? Esse era o grande dilema do homem de Uz, pensar que Deus o havia abandonado. A gente pode até pensar, como eu disse ali no começo, que Deus nos abandonou, mas Ele não nos abandona. Tá? Deus está sempre conosco. Para Ele, né, o Criador se escondeu. Deus, Ele não se esconde também. Tá? Porque que graça tem Deus ficar brincando de esconde-esconde com a gente? Né? Se eu não consigo ver com os olhos carnais, quer dizer, Deus está sempre escondido? Não, Deus ele quer se revelar cada vez mais. Então Deus ele também não se esconde, Ele fica em silêncio. Tá? Para Ele, então, para não ouvir a sua defesa, veja só, para Ele o Criador se escondeu para não ouvir a sua defesa. Deus ele não se escondeu, Deus ele ficou em silêncio e não respondeu a defesa, o que é diferente. Tá bom? Mas o grande propósito do livro de Jó revela que mesmo quando estamos às escuras, tá, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós, porque nós andamos por fé, nós andamos tentando ver o que a gente não consegue ver, enquanto que os que andam por vista só andam em cima do caminho que enxergam. O meu caminho que vai para o céu, ele não é um caminho visto com olhos humanos, ele é um caminho visto por olhos de fé. Tá? Eu só consigo chegar no céu se a minha vista de fé poder ver esse caminho, porque aos meus olhos humanos eu não consigo ver um caminho que me conduza para o céu, só pela fé. Só para encerrarmos aqui esse ponto, Josué no capítulo número 1, versículo número 5, Hebreus no capítulo 13 e o número 5, diz que não te deixarei e nem te desampararei. Então Deus ele não te deixa e Ele também não te abandona, tá? Não te deixarei e nem te abandonarei.
desampararei. Tá? Então, não te deixarei, estarei sempre contigo. Não desampararei. Cuidado eterno de Deus para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Querem falar alguma coisa? Fique à vontade, pastor. O pastor tem liberdade aí também, tá? Ponto número 2, então, a revelação de um Deus sábio. E aí eu estava, agora de manhã ainda, antes de vir para cá, eu peguei a revista de novo, eu fiquei até umas horas estudando ontem, e aí, na mecânica celeste, eu fiquei imaginando, mecânica, né? Veja só que Deus convida Jó para contemplar o universo e vê-lo como ele funciona. Quando a gente fala de mecânica, a gente vai falar de aparelhos, a gente vai falar de motor, vai falar de engrenagem, né? E eu fiquei pensando comigo, como a gente exemplificar isso, né? Diante desse Deus que fez tudo tão perfeito. Vamos pensar num relógio, tá? Aquele relógio nosso na parede ali, ele tem vários mecanismos ali dentro, tá? E eles trabalham de forma sincronizadas e tão perfeita que os ponteiros que estão ali marcando hora, minuto e segundo, eles trabalham concomitantemente. Enquanto o segundo vai rodando, o minuto vai rodando também e a hora também vai rodando. Então, no mecanismo celestial de Deus, na sua formação, é justamente isso. Deus ele fez as coisas tão perfeitas que elas trabalham sincronizadas. Enquanto um gira para a direita, o outro automaticamente gira para a esquerda, que gira o outro para a direita, vai girando o outro para a esquerda. São mecanismos que trabalham, né, em prol do reino, em prol da obra de Deus, tá? Então, essa mecânica celeste é que rege os fenômenos naturais, tá? Nós conseguimos contemplar, né, hoje com tantas mudanças, mas a gente ainda consegue ver, né, primavera, outono, verão, inverno trabalhando. A gente vê que na primavera as flores florescem, que no inverno está mais frio, neva em alguns lugares, está geado em outros lugares, ao tempo do outono, onde é o tempo das frutas, tudo fica bonito, os pássaros embelezam os céus. Isso é um mecanismo de Deus, a perfeição da obra de Deus, quando Ele criou todas as coisas. Ele trabalha, as coisas trabalham da forma que Deus fez. Somos nós que promovemos as mudanças, tá? E Deus agora Ele convida Jó para ver isso. Ô Jó, vem ver comigo aqui, vem cá, dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo a terra como ela está girando? Tá? Então a terra, além de girar em torno do sol, ela ainda dá um giro em torno dela própria, o chamado sistema de translação e rotação que nós conhecemos. O sol, ele é a estrela maior, está no meio, e os outros planetas ficam girando em torno dele e girando em torno de si. Explica isso para mim, Jó. Como é que isso é possível? Tá? Nesse mecanismo celeste aqui, Deus ele arquitetou tudo de forma perfeita. Né? O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver o seu funcionamento harmônico. Tá? Então, atende a um propósito superior. E aí nós vamos ver aqui, que é citado na revista, o Salmo de número 19, dizendo que os céus manifestam a glória de Deus, tá? E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sabe o que eu entendi aqui? Sabe quando a gente vê uma grande pintura de obra de arte e lá embaixo está escrito o nome de quem pintou essa obra de arte? É isso aqui, é bem isso aqui. Os céus manifestam a glória, e o firmamento foi a assinatura de Deus. Diz assim, olha, está tudo bem, está tudo perfeito, está tudo ótimo, né? Está aí um belo quadro para vocês ficarem admirando o tamanho da perfeição de Deus. É isso que Deus estava mostrando para Jó. Tá? Então, Jó, ele se compara como um grande sábio, tá? Mas Deus mostrou para ele, porque veja só que Jó ele aconselha um monte de gente, né? Durante o tempo dele, ele dá vários conselhos, tá? Mas Deus mostrou-lhe que ele é nada, que ele não sabia de nada, que ele era muito pequenininho,
Assim como nós aqui, a gente tem um pouquinho de entendimento, um pouquinho de sabedoria diante daquilo que é tão profundo, que é a sabedoria de Deus, né? Quando a gente pensa que é sábio, aí lá vem Deus e diz assim: olha, a sua sabedoria para mim é nada, é nada, olha, é pouquinho demais. Ai de mim se não fosse Deus para acrescentar em mim cada dia um pouquinho mais, para dizer assim: olha, eu conheci um pouquinho mais, tá? Então Deus está mostrando isso para Jó: Jó, você não é nada, você é só um grãozinho, né? Porque nós somos pegos do pó, não é nem da terra, foi só o pó. E pó é quase uma coisa assim invisível, a gente tem que passar a mão para tentar enxergar o pó. Assim Deus estava mostrando para Jó e mostra para nós que nós não somos nada e que nós dependemos dele. Devemos sempre sermos dependentes dele. Por isso o Criador o desafia a contemplar o mar e o sol, né? Pois ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar e menos ainda das dimensões da criação. O que a gente pode contemplar aqui é muito pouco perto daquilo tudo que Deus já fez, né? E quando ele fala assim: Jó, vem cá contemplar o mar. Você está vendo o mar? Por que o mar ele vai até uma certa altura e para? Por que ele não continua? Quem é que limitou a onda do mar? Deus falava assim: consegues limitar aqui? Você consegue ver que o mar ele sobe a maré, ele baixa a maré, ele sobe a maré, mas ele não ultrapassa o limite, porque quem impôs esse limite foi Deus, não foi o homem. Foi Deus. É Deus que disse para o mar: tu pode subir 2 metros, não pode passar disso, tá? Então Deus ele limitou isso. Ele queria mostrar para Jó que Jó não conseguiria compreender isso, né? E imagina a luz solar. Como é que pode uma única estrela brilhar tanto, ser tão grande? Quem é que fez, né, o sol como um ser maior? Não foi Deus? Quem é capaz de fazer algo semelhante? A gente mal consegue utilizar energia elétrica criada por nós mesmos, que a gente não criou energia elétrica. A energia elétrica também é uma coisa de Deus. Ele só capacitou o homem para desenvolver, mas foi o próprio Deus. Amém, irmãos? Só para nós encerrarmos esse ponto aqui, vou fazer uma leitura no livro de Isaías, aqui 40, do versículo de número 12. Diz assim, ó: quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselhos para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse a sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Quem é que ensinou? Deus. Quem deu esse poder para ele? Ele foi e ele sempre será. É isso, né? Ele existe e subsiste a todas as coisas. Amém? Na dinâmica divina, Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Jó devia ser capaz de responder às seguintes questões: como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e os seus filhotes? Como as cabras monteses conseguiram dar cria a seus filhotes e a protegê-los dos predadores? É sobre o jumento e o boi selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia. São perguntas simples, mas que Jó também não ia saber responder. Não ia. E assim como nós muitas vezes não sabemos responder todas essas questões. Essas são questões da terra. Imagina se começarmos a sermos questionados por Deus sobre as coisas celestiais,
está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados, por um design inteligente. Quem criou sabia o que estava criando, com suas particularidades, com suas especialidades, modo de ser e de viver. Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e como se comportavam, o que o levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual? O homem querendo ocupar o lugar de Deus, o homem querendo ser igual a Deus. Deus criou o planeta Terra, o homem já não quer mais ficar aqui, já quer morar em outros planetas. E aí vamos para a Lua, Marte, Júpiter, Plutão, Vênus, daqui a pouco a gente chega. Mas até que isso aconteça, irmãos, Deus não revelou para ninguém ainda que existe outro lugar. Deus falou para nós que aqui é a nossa casa, e que quando sairmos daqui a gente volta para Ele. Ele não disse que quando você sair daqui vocês vão para a Lua, não, voltamos para Ele. Então o homem anseia muito por esse momento de deixar a terra, mas não para ir para o céu. Já imaginaram isso? Estão buscando vários caminhos para ir para fora da terra, menos para ir para o céu. O céu que eles querem ultrapassar é só isso que a gente vê aqui, mas a nossa casa está muito além desse céu que os nossos olhos podem ver. Então o homem ele é incapaz, Em Mateus 26 e 34, Jesus dá um exemplo bem claro assim, quando ele disse, olhai para os lírios do campo, olhem para as aves dos céus, não plantam, não semeiam, não colhem, mas no entanto o lírio se veste muito melhor do que Salomão em toda a sua riqueza conseguiu se vestir, que é uma roupa divina, e ela se renova. Tem mais essa, ela se renova. Os pássaros comem, sempre estão comendo. Então, Jó, e nessa dinâmica, Por que a dinâmica? Porque dinâmico são brincadeiras, são formas de agir. E quando a gente fala da mecânica, na mecânica existe essa dinâmica, Os movimentos eles são compartilhados sempre, Quem entende de automóvel sabe, deu partida, começa o pistão sobe, o pistão desce, o pistão sobe. Isso é dinâmica, um após o outro. Na necessidade de se conhecer melhor a Deus, era preciso que Jó contivesse seu orgulho. A gente precisa conter o orgulho, irmão. Muitas vezes a gente se exalta, que eu agora sei bastante, sei quase tudo. O quase não deixa você saber tudo, ainda falta ainda passar o quase e depois saber tudo, Então Jó ele precisava descer. Deus precisava mostrar para ele que ele não era o que sabia todas as coisas, De fato ele falou muita verdade sobre Deus, olha só, mas ignorou o quanto não sabia acerca de Deus. O que a gente sabe sobre Deus? É o que a Bíblia nos fala, certo? E quando a gente quer saber mais de Deus, o que a gente faz? Corre para a biblioteca? Vai para o Google, vai para a internet, vamos para as enciclopédias. Não, quando eu quero saber mais de Deus, eu tenho que ir para a oração, no joelho. Para saber mais de Deus, eu tenho que buscar a Deus. Não adianta eu ir para a internet e para os outros livros. Oséias vai dizer, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então eu conheço um pouco de Deus hoje, amanhã eu quero saber mais de Deus, eu busco mais a presença de Deus para Ele se revelar mais para mim, e depois de amanhã eu quero saber mais de Deus, eu vou buscar o Senhor e pedir para Ele que Ele dê mais para mim. Assim eu passo a conhecer Deus. Eu já falei aqui uma vez que a gente muitas vezes vai andar 70, 80 anos junto aqui na terra e a gente não vai se conhecer totalmente, porque tem coisas que eu não revelo, e tem coisas que Deus só revela para quem busca. Quem não busca não tem interesse, certo? Se eu não tenho interesse, por que eu vou buscar? Se eu não quero ter conhecimento, por que eu vou continuar estudando? Deus ele só se revela para quem quer e para quem busca. Então,
Quer conhecer o Senhor, irmão? Busque ao Senhor. Busque a quem de fato possa, né, se aparecer para ti e se revelar para ti. Amém? A revelação de Deus sobre a mecânica celeste e da visão não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca. Aos olhos de Deus ele permanecia um homem justo, né, íntegro, mas falto de humildade, pois agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. E quantas vezes Deus não é questionado pela humanidade? Será que Deus existe mesmo? Será que Ele é tão poderoso? Se Ele é tão poderoso, por que não faz isso? Por que não faz aquilo outro? Está aí a pandemia, né? Porque se Deus existe, por que esse vírus? Deus está lá assim, ó, em silêncio. Porque Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele não tem que provar para mim que Ele é Deus. Eu tenho que reconhecer que Ele é Deus, mas Ele não precisa provar para mim que Ele é Deus. Ainda que muitas vezes alguns questionamentos fazem com que Deus se manifeste. E quantas vezes a gente não ouve testemunhos de pessoas dizendo assim: um dia eu falei para Deus, se tu de fato existe, tu vai me tirar onde eu estou. E aí Deus vem e tira. Porque era um momento crítico na vida do ser humano e Deus se manifestou para ele. Mas Deus, ele não precisa provar nada para ninguém. Amém? Cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato de preservação da criação é Deus dando-se a conhecer ao ser humano. Quer conhecer Deus? Levante pela manhã, abra a janela do seu quarto e olhe para o céu. Tu vai estar conhecendo Deus, misericordioso, bondoso, amoroso, eterno, sublime e tudo mais que a gente puder dizer. Ele é Deus, Ele é Deus. Reconheçamos o agir do Criador no universo e nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto de número 3, para nós irmos caminhando para o final, a revelação de um Deus poderoso e justo. Fala-se da onipotência. O Viemote e o Leviatã. Nos capítulos número 40 e 41, Deus faz referências a duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar o seu poder. A gente vai ver, e algumas traduções vão dizer que poderia ser um monstro, poderia ser um grande lagarto, poderia ser... Pouco interessa para nós aqui qual era a espécie, tá? Aqui o autor ele diz que algumas traduções vêm como se fosse um hipopótamo, tá? E um grande crocodilo. As duas comparações, por que ele usou esses dois animais? Vocês já viram alguém dizer que conseguiu domar um hipopótamo? Se não o maior, é um dos maiores mamíferos terrestres, tá? E o bicho ele é enorme. Tem poucos dentes na boca, mas a mordida dele é capaz de arrancar a cabeça, pescoço, braço, arrancar tudo, de tão forte que é. Eu tive a oportunidade de ver num zoológico uma vez um hipopótamo, tá? Um ser muito grande. Mas naquela época, vamos usar para aquela época a comparação de você domesticar um animal como esse, tá? Ter ele do seu lado dormindo aqui, de repente você bater nele e dizer assim: vamos passear, e ele sai do seu lado, como a gente faz com os cachorros. É impossível, a gente não vai conseguir, ainda a gente não vai conseguir, tá? E um crocodilo, né? Tem uns bizarros por aí que dizem que conseguem, mas eu quero ver você pegar um crocodilo selvagem e dizer que vai conseguir dominar ele. São duas figuras aqui que representam o natural e o sobrenatural. Se a gente não consegue controlar e entender o natural, como que a gente vai conseguir entender, tá, e dominar o sobrenatural? Aí Deus diz para ele assim: olha, eu consigo, eu domino. Então Deus ele domina o sobrenatural
e ele também domina o natural. Ele domina o que é terreno e também domina o que é espiritual. Esses dois animais é bem isso. Aquilo que a gente não consegue fazer, Deus disse: eu posso, eu consigo. Jó se viu preso aqui, porque é força bruta. O hipopótamo é um animal de força bruta por excelência. Como que você segura um animal de força bruta? O Leviatã se aparece mais como uma criatura com poderes sobrenaturais. É por isso que Deus diz assim: olha, você não consegue dominar isso aqui, mas eu consigo, eu posso. Assim, o Viemote e o Leviatã representam o ápice da força, tanto natural, como o sobrenatural. Assim como é o inexplicável e maravilhoso mundo do mundo criado por Deus. Mesmo poderosos, o Viemote e o Leviatã estavam debaixo da mão de Deus. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Então aquilo que está longe do nosso alcance, que a gente não consegue mesmo, Deus disse: eu alcanço, eu faço. Então não queremos medir força com Deus, porque às vezes, muitas vezes a gente quer fazer as coisas que a gente não consegue, mesmo não conseguindo, a gente quer fazer. E crendo e confiando no Deus que a gente crê e confia, quando isso está longe de nós, é nas mãos dele que nós devemos pôr. É aos pés dele que nós devemos deixar, para que ele tome conta e ele possa guiar e fazer o que é melhor, da melhor maneira possível para nós. Justiça e graça. Se Jó não é capaz de lidar com o Viemote, nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Nós podemos tentar salvar alguns, mas salvar o mundo para nós é impossível. Eu tenho que tentar pelo menos transformar o meu mundo, para depois tentar transformar o mundo dos outros. E a gente vai sempre estar numa guerra, porque o meu mundo pode não ser o mundo que o outro ali quer. Então, estando o meu mundo transformado, essa pessoa precisa ver que o meu mundo foi transformado e ela também queira a transformação para o mundo dela. Então, veja que é complexo. E se Deus diz para ele assim: você não consegue dominar dois animais, como é que você quer mudar o mundo que é tão complexo? Como é que você quer fazer isso? Então, ele agiria com justiça ao tratar com os complexos dilemas humanos. Será que ele seria justo? Eu querendo mudar o mundo, será que eu agiria com justiça, ou eu faria muita injustiça tentando transformar o mundo? Deus deseja mostrar a Jó, seu servo, o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele e com o ímpio. Então, na verdade, Deus, ele é um Deus justo e ele é um Deus de justiça. Justo porque a oportunidade que ele dá é igual para todo mundo. Deus, ele não é injusto. A mesma oportunidade que ele deu para mim, ele está dando para todo mundo, E quando justiça, porque ele faz justiça na certeza de que está sendo certo. Ele não faz a injustiça. Deus, ele só pratica a justiça. Nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus? Como deu indiretamente a entender nas suas argumentações, ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus. Jó, você é muito pequeno, Jó, você não consegue. Logo, jamais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador, nem muito menos auto-justificar-se diante dele. Será que nós podemos nos justificar diante de Deus? Se nós somos justificados por ele, como eu vou me justificar? Uma vez pecador, pecador. Quem me justifica é Cristo. Ele se me justifica, Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Ele dependeria somente da graça divina. Romanos 5:1, Sendo, pois, justificados pela fé,
Vamos lá? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa justificação está em Cristo Jesus. É Ele quem nos justifica. E nós nada podemos fazer. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie nela. Amém, meus irmãos? O que o irmão passou aqui? Muito bem. Vamos lá então? Até aqui tudo bem, irmãos? Ficou dúvidas? Tomara que sim. Tomara que sim. A gente não pode sair daqui sanado tudo, porque senão a gente não busca. A gente tem que sair sempre com um pouquinho de dúvida. Será que esse irmão falou que de fato é real? Vamos para a Bíblia. E aí, vamos lá comparar. Escola é assim. A gente não pode sair com dúvidas além, claro que seja extremista, mas a gente também não pode sair com tudo sanado. Porque muitas vezes a gente chegamos aqui com muitas dúvidas e sanamos algumas e voltamos com dúvidas. Mas vamos aqui aprendendo. Aquilo que eu não pude passar para os irmãos hoje, a gente pode posteriormente ir tentando sanar as dúvidas. Eu, pastor, irmão Adão e todos quantos outros podem fazer isso por nós, tá? Para convencer Jó da sua própria fraqueza, ele aqui é desafiado a dominar e amansar este Leviatã, se puder, e se fazer seu Senhor. Nós não somos Senhor do mundo. A gente não consegue dominar o mundo, tá? Não conseguimos. A gente não é Senhor desse mundo. Amém? Vamos para a nossa conclusão. Neste tudo mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. Que Jó tanto desejava finalmente aconteceu o encontro com Deus. Esse revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe, tá, quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar do seu silêncio, ele sempre esteve presente e no controle de todos os acontecimentos, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. Amém, meus irmãos? Vamos orar, irmão Vani, encerrar? Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos estar orando, encerrando essa parte. Aos nossos irmãos, amigos internautas, Deus nos abençoe em nome de Jesus, tá? Que assim como nós aqui, você possa ter aprendido um pouco mais sobre esse Deus que é tão grande, é tão tremendo, né? Que deseja se revelar a nós todos os dias através do seu Espírito Santo. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, uma vez mais te louvamos e te agradecemos. E agradecemos a Ti por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos dera, Senhor, para estarmos aqui aprendendo da Tua santa e gloriosa palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa revelar-nos aquilo que por acaso, Senhor, ficou ainda, Senhor querido, sem entendimento. E que em cada momento, Senhor, nós possamos estarmos buscando de Ti, para termos, Senhor, a Sua revelação para as nossas vidas. Senhor, nós te louvamos, pedindo, Senhor, um dia de domingo maravilhoso para nós que aqui estamos e também para os nossos amigos e irmãos internautas. Deus, fica conosco, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.